A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora o nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Alegria enorme estar com vocês em mais esse dia, em mais esse programa, e hoje aqui com o Manuel Soares, que vai falar para nós um pouco sobre responsabilidade mediúnica. Então acompanhe com a gente. E você que está em casa nos ouvindo, né, pode até pensar, mas eu não sou médium, né, então esse programa não é para mim? Aguarde e confie que ao final a gente vai explicar muito bem que o tema acaba que envolve todos nós, né, as pessoas que trabalham efetivamente como médiums nas casas espíritas, mas para aqueles também que acham que às vezes, né, não tem o exercício da mediunidade, mas que também vai ter muito assunto importante para vocês também. Então acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita de hoje. Mas convido vocês para fazermos a nossa prece, elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz. E neste dia, Senhor, uma vez mais agradecemos. Agradecemos por poder estar mais um dia aqui encarnados, buscando o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Agradecemos, Senhor, todas as bênçãos que diariamente o Senhor nos permite, todo o auxílio que recebemos, o amparo. Agradecemos pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos amigos. Assim, Pai, sabemos que temos muito mais a agradecer do que lhe pedir. Mas, se ainda assim pudermos rogar algo, rogamos o teu amparo, o teu auxílio, por todos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, por todos aqueles irmãos que passam pelas experiências das guerras, da violência, da fome, por todos os irmãos, Senhor, que se encontram desesperançados, com os corações partidos, vivenciando dores grandes da alma, que estes irmãos possam receber o auxílio do mais alto, possam receber as forças necessárias para a continuidade da vida, possam receber o alento do mais alto e assim ter a certeza de um futuro melhor, de um futuro com paz, com amor. Que teu amor, Mestre Jesus, envolva todo o nosso querido planeta Terra. Que assim seja. E vamos começar com o nosso bate-papo hoje com o Manuel Soares. A gente vai falar um pouco sobre responsabilidade mediúnica. E, Manuel, esse tema ele é muito importante para os médiuns das casas espíritas, correto? Um bom dia para você. Bom dia, Melissa. Bom dia aos nossos ouvintes. Um bom sábado para todos. Um ótimo final de semana também. Nós trouxemos esse tema porque ele é um dos temas dentro dos trabalhos da Casa Espírita, né? A gente sabe que o trabalho principal da Casa Espírita é a evangelização, o esclarecimento doutrinário, mas trabalhamos na Casa Espírita com o dom da mediunidade, com os recursos da mediunidade, e é interessante isso. Então nós trouxemos esse tema porque eu costumo colocar que a mediunidade é uma oportunidade de trabalho e de compromisso assumido, né? A gente sabe que nós assumimos esses compromissos antes da gente reencarnar, então a gente reencarna com esses recursos para que aqui nós possamos usá-lo da melhor forma possível, né? Então é bom a gente trabalhar nisso, né? Com certeza. E o que você gostaria de falar, né, para os nossos ouvintes médiuns a respeito deste tema, Manuel? É interessante isso, porque o nosso foco é esse mesmo, né? Conversar com os nossos ouvintes trabalhadores da mediunidade e também com aqueles que não são médiuns trabalhadores da mediunidade, ou pelo menos ainda não são, né? Porque às vezes nós temos o costume de classificar médium só aquele que trabalha na casa espírita ou em qualquer outra seita que tem trabalho com o intercâmbio mediúnico, e a gente elimina as outras pessoas desse processo. Então a gente sabe na doutrina espírita que não é bem assim, e trouxemos esse tema justamente para esclarecermos algumas informações para aqueles que trabalham e outros que ainda não trabalham. Eu nunca ouvi falar nisso. Aqueles que já trabalham na mediunidade, nós chamamos de médium ostensivos, né? Ou seja, aqueles que já usam esse dom de uma forma ostensiva
tipo Chico Xavier, tipo Divaldo Franco, são os exemplos, né, Raul Teixeira, mas existem muitos e muitos nas casas espíritas, inclusive aqui em Barbacena. Então a gente podia dividir, a gente trabalha um pouco com aqueles que já são médiuns, ostensivos, e depois, mais à frente, a gente trata de alguns de nós que não temos esse dom nessa condição, né? Então vamos começar por aqueles que já estão envolvidos, né, no trabalho mediúnico, que já atuam, né? Como podemos começar então nesse aspecto, Manuel? Olha, é bom sempre a gente pegar informações da doutrina, né? Certo. Então o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito que já psicografou várias obras através da mediunidade do Divaldo, e muitas delas ele fala sobre mediunidade, inclusive ele tem um projeto chamado Projeto Manuel Filomeno de Miranda, por uma equipe de encarnados que desenvolve esse projeto, na revista Reformador, que é uma revista da Federação Espírita Brasileira, lá no ano de 2007, ele diz que mediunidade é compromisso, seriedade no trabalho, assiduidade, envolvimento, empatia, doação e responsabilidade. Então vou até repetir, né? Porque todos nós, de uma forma indireta ou direta, nós estamos envolvidos, né? Inclusive, nós vamos ver mais na frente. Mas para aqueles companheiros que já trabalham, olha só o que o Manuel Filomeno de Miranda fala pela mediunidade do Divaldo, que mediunidade é compromisso, seriedade no trabalho, assiduidade, envolvimento, empatia, doação e responsabilidade. Realmente muita coisa, muita né? coisa, e né, principalmente quando fala da responsabilidade, né? É bom a gente enfatizar isso, Melissa, porque às vezes alguns companheiros nossos que estão começando, ou às vezes não foram orientados, acham que mediunidade é ir lá trabalhar na mediunidade, exercer o dom que ele tem e acabou, né? Verdade. Mas tem todo um envolvimento anterior e posterior e durante, né, a própria vida em torno disso, que a gente às vezes não imagina, né? E é um estudo constante também, né, Manuel? Sim. Né? Quando fala aqui, né, do compromisso, esse compromisso também envolve muito a questão do estudo, do aperfeiçoamento, não é? Não é a pessoa fala assim, não, eu sou médium, então a espiritualidade vai agir por mim, eu não preciso estudar, não preciso... O meu guia resolve o meu problema. Tudo, né? Ou então, como a gente vê muito falar, não, eu já estudei sobre mediunidade, fiz um curso, eu já sei tudo sobre isso. A gente nunca sabe tudo a vida inteira, né? Porque nós estamos sempre aprendendo, né? É verdade, é verdade. E é com essa compreensão, né, com esse comportamento dos trabalhadores de uma reunião mediúnica, então, né, que poderemos então classificar uma reunião mediúnica como séria, nas palavras de Kardec, ou seja, se a pessoa, né, se o grupo mantém esse compromisso, essa assiduidade, né, essa responsabilidade, aí a gente poderia ter uma chamada reunião séria. Esse selo de séria quem dá são os amigos espirituais, exatamente, né? A gente não está achando que a nossa reunião é uma séria porque eu estou lá, estou indo, não estou falhando, mas quem classifica a seriedade são os nossos dirigentes espirituais, né? Mas olha só, continuando ainda, aproveitando, né, o que o Manuel Filomeno de Miranda traz nesse Reformador, lá de novembro de 2007, ele fala o seguinte, olha, no caso aqui o Manuel Filomeno de Miranda, o Allan Kardec já classificou isso lá no livro dos médiuns também, né? Mas o Manuel Filomeno de Miranda fala, uma reunião séria à luz do espiritismo é constituída por um grupo ou um conjunto de pessoas responsáveis e conscientes do que deverão realizar, que receberam preparação anterior de modo a corresponder às necessidades a que todos são convocados para exercer no santificado lugar em que que se programa a sua execução. Então, ou seja, a gente sabe que a reunião mediúnica ela é preparada antecipadamente no mundo espiritual, né? O mundo espiritual é que programa, ele que traz os espíritos, toda aquela programação. Nós, encarnados, somos os instrumentos de trabalho e participamos, né, para ajudar também. É um intercâmbio. E ele continua. Na reunião mediúnica séria não há lugar para dissimulações, ressentimentos, antipatias, censuras, porque todos os elementos que a constituem têm caráter vibratório, dando lugar a sintonias compatíveis com a carga emocional de cada onda mental emitida. Então, cada um de nós temos a nossa vibração.
Então, se cada um de nós não tomar cuidado com isso, nós vamos fazer uma salada mista vibracional dentro da reunião, que o fruto, que o resultado não vai permitir aos amigos espirituais realizarem, às vezes, aquilo que eles querem. Ou eles vão desistir de trazer espíritos mais necessitados, mais endurecidos, porque vão entender que aquele grupo ainda não se preparou, não se equilibrou para isso. Então, o grupo mediúnico ele cresce com o tempo, né? Em vibração, em harmonia, em entendimento, né? E ele continua, ó. Numa reunião, nos círculos mediúnicos sérios que atraem os espíritos nobres e que encaminham para os seus serviços aqueles desencarnados que lhes são confiados, não podem ser resultados de improvisações, mas de superior programação. Os membros estarão sempre atentos aos compromissos assumidos. Então, ou seja, a reunião vai crescer, vai desenvolver, chegarmos a fazer trabalhos a níveis assim mais profundos, de ajuda e tudo, à medida que os amigos espirituais foram se sentindo nos encarnados esse espírito de responsabilidade, de estudo, de assiduidade, de compromisso, né? O grupo encarnado é que vai mostrar que merece este selo de ser um grupo sério, dedicado, porque os amigos espirituais maiores estão sempre à nossa disposição de nos ajudar, mas eles vão ver se nós estamos correspondendo. É verdade. E uma das condições, então, deste compromisso, né, que a gente coloca, deve ser estar sempre envolvido e presente no trabalho. Isso, é verdade. Ou seja, envolvido com assiduidade, né? Olha, não só nas reuniões mediúnicas, mas também envolvido com a casa espírita que frequenta. Ou seja, não pode ser aquele negócio, eu sou trabalhador da mediúnica, né? Eu só vou na mediúnica, meu envolvimento é exclusivo. Não sabe nem o que está acontecendo na casa. Exatamente. Né? E às vezes tem pessoas que vão na reunião mediúnica, mas não têm o compromisso também, falham muito. Aí é uma questão que a casa também tem que passar essas orientações, né? Passar essas informações para que aquele membro que está assumindo aquele trabalho, ele possa ter esse comportamento. Olha o que o Manuel Filomeno de Miranda continua falando. Pontualidade de todos na frequência, cometimento de conduta no ambiente, ou seja, lá dentro do ambiente a gente precisa estar preparado, concentrado, não está lá dentro da reunião pensando em casa, pensando na rua, o problema no dia seguinte, né? Se capacitar e se colocar em condições durante os trabalhos e alegria para encontrar-se a serviço de Jesus são requisitos indispensáveis para resultados felizes de uma reunião mediúnica séria à luz do Espiritismo. Porque às vezes as pessoas confundem seriedade com a pessoa não poder falar, não poder expor ideia, carrancuda, não é isso, né? Eu sempre falo, gente, a gente está aqui estudando na primeira parte, é para a gente tirar dúvida, é para a gente trazer um exemplo do nosso dia a dia, para nós entendermos, mas a gente tem que estar leve, tem que estar feliz, porque essa leveza, essa felicidade também vai ser benéfica ao ambiente, que vai trazer com que espíritos, às vezes, tão endurecidos, tão sofridos, eles possam ter um ambiente que emane para eles uma alegria, uma simpatia, um carinho, né? Esse tipo de coisa. E a Ivone Pereira, no livro Mediunidade Espírita, ela fala, como todas as faculdades humanas, a mediunidade carece de exercício continuado, a fim de revelar-se produtiva, permitindo ao médium o usufruto seguro de orientações que lhe surjam por parte dos espíritos que têm afinidade. Ou seja, a mediunidade é o usufruto, né? Ou seja, Deus está nos dando aquela oportunidade para que a gente possa usá-la da melhor forma possível. E isso vai ser feito de forma que eu siga com esse exercício continuado, porque só a continuidade, com seriedade, é que vai me fazendo aprofundar. Tudo na vida é assim. Você vai trabalhando, você vai adquirindo experiência. No início você tem dúvidas, você fica com dúvida se o espírito está falando assim, não dá, se é seu, se é do espírito, né? Isso tudo vai sendo trabalhado. E para terminar, uma citação no livro Diálogos com as Sombras, do Hermínio C. de Miranda, que ele diz assim, 2 problemas ligados à frequência dos trabalhos mediúnicos, que é a frequência, a participação. O primeiro deles, e dos mais sérios, é da própria mediunidade, faculdade humana, na qual ainda há muito que estudar e trabalhar. Então, assim, é uma faculdade humana,
Ou seja, é inerente ao ser humano. Nós temos esse dom que Deus nos dá, alguns em maior grau ou menor grau, né? Mas é o problema dos mais sérios, é o trabalho do estudo e do trabalho mesmo, a pessoa se colocar à disposição. Não, hoje eu não vou não, porque hoje tem um jogo, hoje tem aniversário da minha filha, hoje eu resolvi receber uns amigos, não é? A gente vai mudando esse comportamento à medida que vai entendendo a profundeza, a grandiosidade desse trabalho. E estudar sempre. Outra dificuldade é a organização de um bom grupo que se incumba com regularidade e seriedade das tarefas que se propõe. Porque vai exigir avaliações, vai exigir, às vezes, alguns simpósios, alguns encontros para tirar dúvida, rever algumas mensagens que são, às vezes, anotadas, gravadas. E o grupo tem comprometimentos dentro da casa e fora da casa também. Porque quando foi dito que tem que se envolver com a casa, os espíritos falam que é muito bom para quem trabalha na mediunidade trabalhar nos serviços de caridade da Casa Espírita, serviço de visitações a lares, de atendimento fraterno, porque você vai trabalhando o seu íntimo com a dor alheia, que passa a ser uma experiência que você tem para você ter aprendizados para trabalhar com os espíritos, às vezes necessitados, e muito mais necessitados do que um encarnado, às vezes, né? É verdade, realmente esse trabalho ele é muito importante, né, no exercício mesmo da própria caridade, do cristianismo. Da nossa própria vida, né? Da nossa vida, do nosso aperfeiçoamento enquanto individualidade como ser humano, né? É verdade. Agora, como que as casas espíritas, né, e as pessoas que trabalham ou queiram começar esses trabalhos, Manuel, devem proceder? Porque não é uma coisa que a gente vira e fala assim, vamos abrir um curso, né, um grupo mediúnico hoje. E aí a gente abre aqui agora mesmo, né? Não é assim, tem que existir uma preparação, um trabalho. Como que a gente pode orientar, né, os trabalhadores e as casas, os dirigentes espíritas nesse sentido? Isso que você falou acontece ainda hoje em dia, né? Das casas abrirem, né? Assim, vamos fazer um grupo mediúnico. Às vezes não tem nem evangelização direito, mas quer fazer mediunidade, né? Então, olha só, a União Espírita Mineira, que é o órgão organizador, congregador, orientador do movimento espírita em Minas Gerais, ele tem uns livros, né, que nos orientam, e ele tem duas coisas que eu trouxe aqui. Ó. Nas casas espíritas bem estruturadas, o estudo evangélico doutrinário deve preceder a prática mediúnica. Ou seja, acima de tudo, primeiro, evangelho e entendimento da doutrina. Vamos estudar lá o Livro dos Espíritos, vamos estudar lá o evangelho, vamos estudar os êxodos, né, que tem as obras de André Luiz, porque as obras de André Luiz relatam naquela coletânea tudo sobre mediunidade. E a gente lê aquilo e às vezes não entende os conteúdos que estão ali, né? O Manuel Filomeno de Miranda, que é especialista nessa área também, né? E também, olha só, os dirigentes, os médiuns, os dialogadores, que são aqueles que conversam com os espíritos, e os demais participantes das reuniões mediúnicas não se tornarão conscientes de suas responsabilidades e nem se beneficiarão das luzes que o espiritismo propicia sem estudo e assimilação dos preceitos e esclarecimentos que a doutrina nos disponibiliza. Porque senão você começa a fazer mediunidade à sua moda. Você começa a fazer a mediunidade do jeito que alguém te falou. E não é assim. Tudo na doutrina espírita ela pede para a gente refletir, para a gente analisar, né, se aquilo convém, se aquilo faz parte do conteúdo doutrinário ou não. E a gente vê tanta coisa, não só na mediunidade, mas na mediunidade, e colocações, jeitos de trabalhar, que não tem nada a ver com doutrina espírita, porque foi passando de um para o outro, né, não está lá, não estudou o livro, não necessita disso, não há necessidade daquilo, mas isso aqui é importante, né? Então essas coisas é importante, esse estudo. Com esse comportamento nós estaremos uma mediunidade com Kardec e com Jesus. Se a gente estudar, se a gente avaliar, se a gente entender, não é? É verdade. E você me fez lembrar de um causo que ilustra bem o que você falou, de não é fazer por fazer, é entender por que está sendo feito o estudo, né? Tem um caso aqui em Barbacena, nosso companheiro Luciano Alencar, esse caso se tornou emblemático, porque um dia ele foi, não era reunião mediúnica, mas era o trabalho do passe, e ele tirou, isso há muitas décadas, umas 2 décadas atrás, e ele tirou o sapato na hora de aplicar o passe. Aí todo mundo olhou aquilo, né? Ninguém perguntou nada, mas no dia seguinte estava todo mundo descalço aplicando o passe. Pois é. É o caso do relógio, né? Aí ele olhou aquilo e falou assim, mas por que está todo mundo descalço, né?
Ele, não, porque você tirou o sapato semana passada e hoje a gente, né, tirou também. Aí alguém já deve ter deduzido, descalço você tem mais contato com a terra, aí recebe as energias, nós imaginamos um monte de coisa. Né? Aí ele virou e falou assim, não, gente, é que meu sapato tava me machucando demais, eu não tava aguentando mais o sapato, eu tirei porque eu tava muito incomodado, não tava conseguindo concentrar, era só isso. Mas acontece, mas aí olha a gente só. Vê, ninguém perguntou, se alguém tivesse perguntado, por que você tirou o sapato, tem alguma coisa a ver, né? Ajuda, atrapalha, o que é? Não, mas aí todo mundo foi só seguindo, sem questionamento. E o questionamento da mediunidade conheço o caso que a pessoa tirou o relógio. Eu mesmo, quando eu era ainda pequeno, lá na cidade de Fora, quando meu pai estava doente, que um senhor ia na minha casa dar o passe, meu pai, ele tirava o relógio. Eu, como sempre fui muito curioso, eu perguntei, mas o Ronaldo, né, era o Ronaldo Tornel, por que você tirou o relógio? Eu disse, mas não tem nada a ver com passe. É que o meu relógio está um pouco bamba no braço, e às vezes para aquela pulseira de metal não fazer barulho e distrair, eu tirei, mas não tem nada a ver com passe. Então é bom a gente perguntar, né? Sim. Eu falo que outro dia, eu sempre lendo o livro lá do Chico, Desobsessão, o André Luiz fala da luz vermelha no ambiente do passe, uma luz de 15 watts vermelha. Eu falo, mas por que o danado do André Luiz não explicou por que luz vermelha? Eu só fui aprender sobre isso no simpósio de mediunidade, quando o nosso dirigente de mediunidade da Federação Espírita Brasileira teve aqui ano retrasado, né? Ele explicou o motivo disso. Falei, puxa, 40 anos para eu entender o motivo disso, mas graças a Deus agora eu sei. A questão de radiação da luz, a frequência da luz vermelha interfere menos nas emanações fluídicas da glândula pineal, que é a glândula da mediunidade, está dentro do nosso cérebro. Mais científica, é questão que a ciência descobriu isso agora, mas na época do André Luiz isso não estava ainda desenvolvido assim, na nossa ciência. Então ele não entrou no detalhe, porque ele achou que talvez não fosse recomendável, mas tudo tem uma explicação. É verdade. Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Mas essa do sapato é sensacional. É ótima, né? Tem muitos anos. Mas é uma história que ficou gravada. Serve para a gente citar de exemplo. Gostei, obrigado. E aí, Manuel, a gente tinha falado para os nossos ouvintes no começo que a gente ia também abordar a questão daquelas pessoas que não são médiums no sentido propriamente dito assim, no sentido ostensivo, né? E você disse que gostaria de falar para essas pessoas também, né? Que não trabalham na mediunidade, que não possuem nessa existência essa mediunidade ostensiva, para a gente falar um pouquinho sobre isso também, correto? Sim, vamos lá. Então, nós vamos aproveitar agora com Kardec, né? Que ele traz lá no livro dos médiuns, na primeira parte, capítulo 4 dos sistemas, que fala mediunidade é o dom, faculdade inerente ao homem encarnado, que possibilita o intercâmbio entre o mundo material, que é o mundo visível, né, palpável, e o mundo imaterial ou invisível. Então é essa faculdade que permite esse intercâmbio que a gente dá o nome de mediunidade. E lá no capítulo 14, no item 159, aí o espírito Erasto, ele define esse aspecto da termos mediunidade. Olha o que o espírito Erasto fala. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Usualmente, só se qualifica o médium aquele em que a qualidade mediúnica já se mostra bem caracterizada, né? Desenvolvida em efeitos patentes, com certa intensidade. O que depende de uma organização física mais ou menos sensitiva. Aí vai entrar o nosso sistema nervoso, a nossa glândula pineal. Mas todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por efeito médio. Paulo de Tarso, né, falou para nós que todos nós estamos envolvidos numa nuvem de testemunhas, ou seja, naqueles espíritos encarnados. E todos nós recebemos intuições, influenciações, e isso faz parte do processo de mediunidade. Porque se nós não tivéssemos esse sistema esse dom, essa possibilidade, nós não iríamos ser ajudados pelos bons ou perturbados pelos desequilibrados. Então isso é mediunidade também. Mas normalmente se classifica como médium aquele que já trabalha nas reuniões com a psicofonia, com a psicografia, com a vidência, né, com todas aquelas classificações de mediunidade.
mas todos somos médios, todos nós. E Kardec coloca isso então, né, que todos somos médiuns, ou seja, não só os que os que trabalham nas reuniões mediúnicas, mas ele abrange mais, né? Isso é o Espírito Erasto, né, numa mensagem lá no livro, né, que coloca todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, por esse fato, é médium. E Kardec? Kardec, ele coloca que é um dom, uma faculdade inerente ao homem. Sim, você está colocando mais embaixo, tá me ajudando aqui. Aí Kardec, ele também coloca para nós nas reuniões mediúnicas, então veja só, todos somos médios, alguns em maior ou menor grau, apenas com as sensibilidades, intuições e percepções. Tudo isso está relacionado com a nossa possibilidade de entrar em contato com o mundo espiritual. Foi isso que quis dizer para nós o apóstolo Paulo de Tarso, quando eu já disse, né, falando todos nós estamos envolvidos numa nuvem de testemunhas. Ele referia aos espíritos desencarnados que nos rodeiam, né? Então, o Kardec, depois ele enfatiza exatamente isso. Vai depender das nossas sensibilidades, das nossas intuições e percepções, pois isso está tudo relacionado com essa possibilidade de estar em contato com o mundo espiritual. E muitos de nós entramos em contato durante o sono. Sim. Também. Também. Né? E na questão 459, Manuel, os espíritos, Kardec pergunta, né? Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e nossas ações? É uma das perguntas muito trabalhadas também. Lá né? no livro dos espíritos, isso, né? Então eles respondem assim: se os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes. Porque, muito frequentemente, são eles que vos dirigem. E aí, como que a gente pode interpretar isso? Dirige por bem ou dirige por mal, né? Depende do nosso campo vibracional. Se eu sou uma pessoa dedicada ao bem, preocupada em fazer as coisas boas, me postar com dignidade, eu não vou criar sintonia com espíritos inferiores, desequilibrados, que estão aí porque desencarnaram assim e são assim. Agora, se eu tenho uma conduta irregular, se eu penso em maldades e um comportamento que não é o adequado, eu não vou conseguir uma onda mental para sintonizar com os bons, apesar deles quererem me ajudar. Mas eu, para escutar aqui o nosso programa, eu não preciso sintonizar lá a frequência da rádio no sintonizador do meu rádio, do meu aparelho, senão eu não vou pegar a rádio. Então é a frequência que a rádio funciona. Qual é a frequência que eu estou trabalhando? De alto padrão vibratório ou de baixo padrão vibratório? Vai depender da minha conduta, da minha postura, do meu dia a dia. É verdade. Né? E na questão 460, né? Aí também os nossos pensamentos são nossos ou podem ser sugeridos, né? Então ele responde que vossa alma é um espírito que pensa. Sim, nós já pensamos continuamente, somos seres humanos. Não ignorais que muitos pensamentos que vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto, e frequentemente, às vezes, bastante contraditórios, às vezes eu fico em dúvida disso, faço assim ou faço assado. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, os espíritos estão falando, né? E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, pois é. E aí, né? E aí, como é que faz? Como é que resolve o empate? O que a doutrina espírita nos orienta? Usar o nosso bom senso, o nosso raciocínio e a nossa lógica. Mas veja só, isso pode causar uma impressão ruim para as pessoas que estão nos escutando. Sim. Então, ou seja, vamos supor, eu estou andando na rua, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou fazer uma coisa boa, eu vou fazer uma coisa ruim. Não é nesse sentido. Vou pintar minha casa de branco ou de verde? Não é nesse sentido. Ou seja, se eu tenho um padrão vibratório onde eu estou procurando no meu dia a dia domar as minhas más inclinações, como está lá no livro dos Espíritos, né? Eu estou procurando ser uma pessoa melhor, eu estou, a olhos da mediunidade, da espiritualidade superior de Deus, sendo uma pessoa que estou me forçando para ser um homem de bem. Né? Então eu vou estar sob a guarida dos amigos espirituais e em sintonia com eles. Podem ter ideias boas duplas, né? Não, vamos fazer assim, fazer assado, e às vezes as duas no mesmo sentido. Agora, quando é para fazer, eu vou tampar uma pedra na Melissa, eu vou dar um abraço na Melissa, aí é porque eu ainda estou no meio do caminho. Ou tem hora que eu estou bem equilibrado, tem hora que eu estou mal equilibrado. Aí vai depender da minha capacidade de decisão, porque eu sou responsável pelos meus atos.
Jesus não falou que eu sou o artífice do meu destino? Eu sou responsável. Os espíritos não podem fazer pela gente, né? Eles nos orientam ou eles procuram nos equilibrar se eles são os espíritos equilibrados. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio para eu tomar as melhores decisões. Aí está o meu mérito ou o meu demérito. Exatamente. Isso é importante a gente reforçar, né, Manuel? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu agi foi porque um espírito me influenciou. E às vezes a gente quer transferir a culpa para, né, o espírito. Eu estou obsidiado porque o espírito está me obsidiando, mas o espírito só me obsidia se eu conseguir fazer um canal de comunicação com ele. Eu permito, não que eu queira. Mas permito, eu permito inconscientemente pela minha carga vibracional, pelo meu campo vibracional, pelo meu psiquismo, que é o que eu faço no meu dia a dia. Ou seja, temos também a nossa cota de responsabilidade. A nossa aura, né, como cada um gosta de dizer, né, meu campo vibracional, minha luz, quer dizer, tem uma série de definições. Isso vai determinar a companhia que eu tenho. Então eu vou ter a companhia que eu mereço. Exatamente. Uma casa que faz uma mediunidade sem responsabilidade, aí tem uns amigos nossos que falam assim, eles vão ter os guias que merecem, porque são espíritos brincalhões que vão lá para trazer notícias e são notícias fake, né? E a casa está se deixando levar para aquilo. News no É só a gente ver lá no livro Obras Próximas aquela quantidade de mensagens que tem lá que Kardec classificou como sendo verdadeiras e sendo falsas, né? Me lembrou também, dentro dessa parte, o livro Aconteceu na Casa Espírita, isso. Que também traz de uma forma muito do dia a dia cotidiano mesmo, né? Essa questão dessas investidas. E quando o grupo está começando, a espiritualidade maior que está vendo aquele grupo ali se preparando, das experiências, eles às vezes permitem que venham espíritos assim, não enganadores, mas em dúvidas, para poder trazer experiência para nós nessas próprias dificuldades. Aí eles vão ver a nossa capacidade de discernimento, de observação, de estudo, de avaliação, tudo isso, né? É verdade. Agora, com isso, né, que você está nos colocando, aqueles que não desenvolveram o dom da mediunidade, né, ou que não têm essa possibilidade nessa vida, não estou sentindo nada, né, não tenho percepção nenhuma. Não ouvo nada, não escuto nada, só que nem uma pedra, né? A gente que fala brincar, eu não ouvo nada, não vejo nada, não escuto nada. Não estou sentindo nada. Então, eles precisam estar atentos. Não, deixa eu voltar até a pergunta que eu me perdi nela aqui, né? Com isso, aqueles que não desenvolveram este dom ou que não têm essa possibilidade nesta vida precisam estar atentos, pois muitos de seus pensamentos e atitudes ainda assim, né, podem estar sendo sugeridos. Com certeza, né? Sim, nós já conversamos. O pensamento tem que estar atento, né? Todos temos a possibilidade de recebermos ajuda espiritual, o que é bom, mas também perturbação, o que é ruim. Sim. Nós é que vamos selecionar, né? E olha que durante o nosso dia a dia a gente flutua do lado, às vezes equilibrado, e às vezes alguma coisa nos desequilibra. Naqueles momentos de desequilíbrio que às vezes nós criamos uma sintonia, né? Deve ter muito espírito obsessor no trânsito, então, né, Manuel? Oxi, né? E às vezes querem provocar até acidentes mesmo, sim, né? Falando de brigas, assim, de um caso real, um caso real, né? Nós tivemos uma companheira que já não frequenta a nossa casa, e ela fazia um trabalho e ela tinha uma dificuldade de conviver às vezes com outras pessoas. Às vezes a gente tem isso dentro da própria família que não é espírita, não concorda, e cria às vezes um mal-estar e tudo. E às vezes os espíritos pegam isso para desequilibrar o médium, desequilibrar a família, né? Então, uma vez numa reunião mediúnica, o espírito fez uma ameaça para essa pessoa, dizendo o seguinte: você está lutando, mas nós vamos tentar desequilibrar alguém para que você não possa vir às reuniões, para impedir que você venha e tal. Chegou a um ponto de, numa viagem, a família estava com pessoa dirigindo, ela não dirigia essa pessoa, houve um acidente por um processo assim de distração, de desequilíbrio, mas graças a Deus ninguém se feriu, mas foi só uma coisa material. Mas, ou seja, eles atuam às vezes não na pessoa, mas em familiares, em filhos, para criar uma dificuldade no lar, na hora de se sair para fazer um trabalho, chega uma visita imprevista, por isso que tem que ter essa seriedade, essa responsabilidade, perseverança, né? Que foi dita aí, né? E como que nós podemos selecionar o tipo de sugestões que podemos estar recebendo, né? Já que todos nós, nesse sentido, somos médiuns, né, em maior ou menor grau,
Ou seja, como que a gente filtra, né, o que chega até nós. Isso vai depender do nosso eu, da nossa capacidade de entendimento e tudo, né? Quais são os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas posturas, as nossas atitudes rotineiras. Como disse Jesus, somos os artistas do nosso destino. Aí nós lembramos de Santo Agostinho, quando ele, ao deitar, ele sempre trouxe esse exemplo para nós, que ele, ao deitar, ele fazia um retrospecto, né, na sua oração à noite, do que ele tinha feito durante o dia, das suas atitudes, o que ele lembrava que ele não devia ter feito, o que ele achou que ele melhorou. Ele ia fazendo essa análise. Se a gente tiver um costume de reparar nas nossas atitudes, e à medida que a gente começa a reparar, a gente não precisa nem esperar chegar à noite. A gente acaba de tomar uma atitude, depois a gente fala assim, puxa, eu não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo, eu fui inoportuno, fui distraído, né? Fui arrogante. Então a gente começando a dar mais atenção, essa capacidade de análise vai se tornando melhor. E você fala assim, puxa, no meu dia a dia, eu não tenho esse costume. Se isso aconteceu, eu posso ter recebido então uma influência? Posso. Por que será? Aí eu tenho que avaliar o porquê que isso está acontecendo. Que portas que eu estou abrindo. Agora, de repente, eu sou agressivo, eu sou incisivo, já é uma característica minha, não vou botar a culpa nos espíritos, tem que mudar a mim, né? A gente, aí como você falou, gostamos de botar a culpa nos sempre outros, no mundo espiritual. Né? Eu tenho um ditado que diz que errar é humano. Colocar a culpa nos outros nem se fala, né? Mais humano ainda. Verdade. E não pode ser por aí, né? Agora nós podemos então concluir, Manuel, já caminhando para a nossa finalização, né? Que todos sendo médiuns, de uma maneira ou de outra, né? Como você colocou para nós. Ostensivos ou intuitivos, sensitivos, né? Trabalhando diretamente na mediunidade, ali no grupo mediúnico ou não, né? Todos nós temos a mesma responsabilidade e compromisso. Isso é importante. Só para a gente também, antes de entrar nessa resposta, eu me lembrei que eu queria falar antes e não falei. Às vezes nós temos essa ideia, eu não sinto nada, eu não percebo nada, não vejo nada, não escuto, não tenho sensibilidade nenhuma. Eu falo isso por mim, né? Porque eu entrei na mediunidade, vamos botar aí uns 30 e tantos anos atrás, e eu não era muito dedicado à mediunidade, eu gostava muito de parte de estudo, a parte científica da doutrina, a parte filosófica da doutrina, e uma contingência da vida me levou a participar. E eu também não tinha sensibilidade nenhuma, mas com o trabalho, com o tempo, com a perseverança, com o estudo, alguma coisa que eu tinha nessa vida, não sou médium ostensivo, mas me permite, durante os trabalhos, algumas sensibilidades, até algumas visões, ou intuições muito grandes que nos ajudam nos atendimentos. Ou seja, isso se desenvolve. Nós vamos um dia ser médiuns de Deus, igual Jesus é, né? Jesus é aquele que fala que Deus e o Pai somos um só, ou seja, estamos ligados em pensamentos, em entendimentos, porque eu já sou um espírito crístico, como ele, né, coloca. Então, para a gente chegar a essa condição, nós vamos ter que desenvolver esses dons todos. E a gente desenvolve pelo nosso próprio esforço, pelo trabalho, estudando, participando, né? Então, quem não tem essa sensibilidade, não tem, às vezes acha que não tem, não desanime. Se começar a se dedicar, se tiver esse compromisso de vida, de não ser um médium ostensivo, mas ser um dialogador, um dirigente de reunião mediúnica, isso vai começar a aparecer, e se não aparecer tão nitidamente, não tem problema, porque o intuitivo vai acontecer. E mesmo porque, né, Manuel, existem muitas frentes de atividade Sim, também, lógico. Dentro do próprio grupo mediúnico. Se todo mundo for médium, né, no sentido assim, da passividade... Tem que ter o dirigente, tem que ter aquele que fica só na vibração, dando sustentação. Às vezes o passista, para às vezes no final da reunião, dar um auxílio ao médium, né, alguma coisa nesse sentido. Tem outras tarefas no próprio grupo mediúnico, e com certeza na casa, né? E essas pessoas do grupo mediúnico exercem outras tarefas dentro da casa espírita também, e fazem estudo, participam de visitações, trabalham no passe, né? Isso que é o entendimento, ou seja, é um complemento, é uma empatia com o trabalho da casa espírita. Isso ajuda muito na mediunidade. Aquele que só vai na reunião mediúnica e não sabe o que está acontecendo no resto, ele tende a ter dificuldade, porque ele não está envolvido com a casa. Né? É verdade. Por isso que é bom você ter uma casa que te dá suporte.
que você frequente, ela seja a sua casa do coração. E às vezes os grupos menores ajudam nesse sentido, Sim. né? Porque você consegue ter uma afinidade um pouco maior, uma harmonização um pouco maior, porque são menos, né? É um grupo menor, mais mas familiar, coeso, né? exatamente. E é importante que os grupos mediúnicos sejam grupos familiares no bom sentido, né? Que a gente se conheça, que a gente se goste, que a gente se compreenda, que você possa brincar, não tenha milindre. Porque se não tiver isso, a afinização se torna difícil, né? Se conhecer. Vamos voltar aqui ao que você nos perguntou, né? O que nós podemos concluir que os médios, de uma maneira ou de outra, são ostensivo-intuitivos, têm a mesma responsabilidade no compromisso, né? A resposta é a seguinte: de uma forma simples, podemos dizer que sim. Lógico que os portadores da mediunidade ostensiva, aqueles médios com potencial de maior trabalho, por esse compromisso assumido antes de reencarnar, se tornam responsáveis pela parte maior do seu trabalho na área da mediunidade, né? E responderá no seu retorno ao mundo espiritual pelos acertos ou desacertos. Porque é compromisso assumido. Já pensou um Divaldo, se ele falha, um Chico Xavier? Olha a grandeza do trabalho do Chico, né? Agora, o mundo espiritual jamais vai determinar ou permitir algo que a gente queira fazer que seja acima da nossa capacidade. Mas a gente pode falhar. A gente pode desviar, né? Mas os que não têm essa mediunidade ostensiva também são responsáveis pelas suas sintonias, pelas suas intuições espirituais e, consequentemente, pelas atitudes e decisões tomadas vinculadas a essas sintonias. Então, eu tomo atitude, né? Não foi o espírito que ele pode até me sugerir, mas eu sou livre para aceitar ou não. Agora, se eu aceito, eu estou compactuando com aquela ideia. A responsabilidade é minha também, né? Então, as sintonias são boas ou más, e as decisões e atitudes também são boas ou más, pela nossa concordância com elas. E para terminar, teremos as sintonias e as intuições boas ou más de acordo com o padrão vibracional em que vivemos. Como disse Jesus, somos os artífices do nosso destino. Pelo nosso livre-arbítrio, tomamos nossas decisões. Aí está o nosso mérito. Porque senão, a gente não teria mérito perante Deus, nosso Pai. Os Espíritos estão falando eu fazer, eu estou lá fazendo. Aí eu fiz coisa errada, a culpa não é minha, é coisa dos Espíritos. Aí eu fiz coisa muito boa, a culpa, aí o mérito não é meu, foi do Espírito que me orientou. Ou seja, a responsabilidade é nossa sobre todos os aspectos. Manuel, gostaria de agradecer sua participação por trazer, né, esse tema aí que é oportuno, né, para a gente refletir um pouco mais sobre essa questão da mediunidade. A gente está andando na rua e não está percebendo o que nós estamos falando ou deixando de falar, tomando as atitudes. E às vezes nós estamos vendo as pessoas tomando atitudes tão agressivas, né? Muito, a gente vê na televisão todo dia, e às vezes são pessoas que criaram aquela sintonia durante um tempão e estão ali sob um jugo espiritual, um processo até obsessivo mesmo, porque o processo obsessivo ocorre pela nossa concordância, inconsciente ou consciente. É verdade. Né? Então nós precisamos realmente estar mais atentos, né, aos pensamentos que nos chegam, a filtrar, né, esses pensamentos, a pensar o que realmente é bom, o que realmente a gente deve seguir, o que a gente realmente deve fazer na nossa vida, e principalmente tomar muito cuidado com as nossas reações, né? Porque a ação normalmente a gente pensa um pouco mais, agora na reação, quando a gente dá aquela o toma lá da cá, igual no trânsito que a gente deu o exemplo, né, nas situações do dia a dia, isso a gente precisa vigiar. E como a gente muda, né, quando a gente começa a prestar atenção. Né? É verdade. E os espíritos que querem criar confusão, eles não vão pegar aquela pessoa que é pacífica, que é tranquila, eles já sabem quem que é o exaltado, quem tem reações extemporâneas, né? Porque eles estão nos acompanhando, estão nos observando. Né? Jesus já nos diz, né? Vigiar e orar. Isso mesmo. Nesse sentido. Manuel, muito obrigada mais uma vez, agradecemos a sua participação, agradecemos a participação dos ouvintes, o pessoal da internet que está também com a gente no canal nosso no YouTube, Fred que está aqui com a gente também, né? Nossa, muito obrigada a todos vocês. Sábado que vem, se Deus quiser, tem mais Seara Espírita. E no nosso canal da AME, né? Inscreva-se no nosso canal AME Barbacena. Lá você vai ter acesso a toda a programação, todos os nossos programas Searas Espíritas, já que fizemos no passado. É uma forma de você ter mais acesso à doutrina espírita e divulgar também para as pessoas da sua família, amigos, né? Nas redes sociais. Agradecemos a participação de todos vocês. Você ouviu o programa Seara Espírita,
A apresentação, Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.